a Abv causa um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a Abv. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a Abv. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Como uma onda no nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. Há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, 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 como uma onda
Muito bem, gente. Então, eu tive a honra e o prazer de apresentar a doutora Heloísa hoje para todos. A doutora Heloísa hoje vai nos presentear com uma aula e uma discussão, né, sobre realmente o uso do Ozurdex nos casos de uveíte. A doutora Heloísa, ela já foi a chefe do departamento de uveíte lá da escola, exatamente na época que eu estava lá, acho que a Camila também. Então, a gente teve realmente uma grande felicidade e alegria de estar lá na época que ela estava, aprendi demais com ela e hoje ela vai passar um pouquinho desse grande conhecimento que ela tem para nós. Então, doutora Heloísa, seja muito bem-vinda, podemos começar. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a todos vocês pelo convite, mostrar minha admiração enorme pela Fundação Altino Ventura, que vocês agora estão comandando, um serviço de excelência aí no Nordeste. E vamos tentar fazer um bate-papo mais informal para que fique mais interessante para todos. Agradeço aos 40 participantes aí que estão deixando uma hora com a sua família para me ouvir e espero que a gente consiga trocar bastante experiência junto. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu vou falar sobre a experiência do Ozurdex em uveíte, né? E eu sou suspeita para falar, né? Porque acho que o arsenal de tratamento da uveíte é enorme. E o Ozurdex é uma arma potente em várias situações que são importantes em caso de atividade na nossa prática clínica. Então, vamos começar com um casinho, né? Uma mulher jovem que chega para você 24 centos. Quase não dá para ver direito a retina, né? Então, uma vitreite 4 cruzes e a complicação mais comum da uveíte intermediária, que é o edema macular cistoide. Então, esse caso, excluída todas as infecções, a gente faz um Ozurdex, que a gente implanta. Gostaram da minha animaçãozinha? Ó, tô ficando boa. A gente implanta como uma injeção intravítrea, né? Às vezes dói um pouquinho mais do que a injeção que a gente está acostumado, porque o calibre dela é um pouquinho maior, e ele sai com bastante energia quando ele sai da caneta. Então, a gente tira esse marcador na lateral, e aí ele vai estar ativado, e com o indicador aperta esse botão, e ele vai sair com bastante energia. Isso é muito importante porque, para quem faz bastante, algumas vezes o Ozurdex vai ficar no eixo visual, e aí ele vai atrapalhar. Então, você tem que fazer de uma forma com que tente deixar ele na retina inferior e não na retina superior. Então, às vezes eu tento fazer aqui embaixo para que ele não fique no eixo visual, que é uma das complicações possíveis, né? E aqui o Ozurdex, ele parece um grãozinho de arroz. Ele é um implante de dexametasona que vai liberando lentamente, como se fosse uma pulsoterapia ocular. E aqui, após o tratamento, o paciente que era 20/400 ficou 20/40. 20/40 não é 20/20, né? Então, vocês podem ver que ainda tem uma hiperemia de disco, ainda você percebe que essa mácula não está toda normal, tem uma membrana epi por cima, ainda alguns cistos, mas muito melhor. Então, até a gente controlar, principalmente quando o caso é unilateral, é uma arma de grande valia. E então, qual que é o papel do Ozurdex e para que ele tem indicação em bula, né? Então, ele é indicado em bula para uveíte intermediária, posterior e difusa, não infecciosa, e para o edema macular secundário à uveíte, além de oclusões vasculares da retina, e tem algumas situações que a gente usa que são fora da bula, né? Então, por exemplo, o meu sogro precisou fazer uma vitrectomia com uma membrana epi e associamos o Ozurdex para melhorar a inflamação pós-operatória e que também vai muito bem nesses casos de pucker macular. Então, a gente explica sempre para o paciente que o edema da retina ele é causado por diversos fatores, que o Ozurdex ele é um corticoide, diminui a inflamação e melhora a acuidade visual temporariamente, e que ele é um implante pequenininho, ele tem um pulso, uma liberação inicial
de 3 dias bem alta, que a gente precisaria de uma dose via oral muito alta para atingir essa penetração ocular, e ele é injetado no fundo do olho com absorção sistêmica mínima. E isso é muito importante nos casos dos pacientes que não podem usar altas doses de corticoide. Uma parte dos pacientes, como todos os casos que a gente usa corticoide, a pressão aumenta, mas é raro que esse paciente precise de uma cirurgia antiglaucomatosa para tratar esse aumento da pressão. E depois de algumas injeções de Ozurdex, ou triamcinolona, ou todo o arsenal de corticoide que a gente tem, o paciente vai ter catarata. E eu acho que a catarata ela é até uma história natural da uveíte, né? Ela faz parte da evolução. Então, sempre explico para todo mundo que é importante também você ser um cirurgião de catarata, porque depois de 4 injeções de corticoide, 100% tem catarata. Então, ela é muito comum. E a vantagem do Ozurdex em relação aos corticoides que a gente usa, como a triamcinolona, é que a gente tem que fazer uma quantidade de aplicação menor, porque teoricamente ele dura mais. Em bula, ele fala que ele dura 6 meses, mas na prática a gente sabe que 120 dias depois, 4 meses, o paciente vai ter um relapso, uma recidiva da uveíte. Mas é melhor do que uma injeção por mês, sem dúvida, né? Então, essa aqui é a caneta que a gente usa do Ozurdex, que ela é patenteada. E aqui um filminho do meu grande querido Gabriel, fazendo a aplicação. Então, vocês veem que, tecnicamente, a dificuldade é muito pequena e todos nós podemos fazer essa aplicação. Eu vejo, assim, que no Brasil tem algumas escolas que sempre dão preferência para o tratamento sistêmico e outras que dão preferência para o tratamento local. Na minha opinião, se o paciente tem uma uveíte unilateral, o tratamento local, ele vai trazer mais benefício do que o tratamento sistêmico. Mas a gente sempre tem que usar os dois em conjunto e individualizar, caso a caso, a necessidade de injeções locais peri- ou intraoculares. Então, mostrando aqui que 1/4 dos pacientes vai ter algum aumento de pressão, e esse estudo, ele mostrou aqui, depois de 6 meses, com uma injeção só, que 5% vai ter catarata. Mas a gente sabe que em longo tempo, e com a quantidade de injeções que eles precisam, vai ser muito mais do que isso. Então, um pico de aumento da pressão é com 8 semanas, e uma minoria que precisou de tratamento cirúrgico para esse aumento de pressão. Então, aqui o aspecto que fica depois da injeção, né, e recentemente eu tenho uma paciente que ela já tomou 8 injeções, e agora na 8ª, bem no meio da pandemia, olho único, o Ozurdex ficou bem no eixo visual e ela ainda teve uma hemorragia vítrea. Então, e aí a visão, em vez de melhorar, piorou. Então, esse é um risco que a gente corre sempre que a gente opta por um tratamento mais invasivo. Mas, no geral, é uma opção muito interessante que tem que ser avaliada na adição do tratamento da uveíte não infecciosa. E a uveíte, né? Por que ela é importante? Eu insisto tanto em falar para todo mundo. No Brasil, a cegueira por uveíte só perde para doenças de retina, sendo que a frequência de doença de retina é muito maior do que a incidência das uveites. Isso porque, acreditem ou não, dados do CBO, 72% das residências do Brasil não tem especialista em uveíte. Então, é o retinólogo ou algum especialista em córnea que acaba fazendo uveíte para quebrar um galho. E a gente sabe que o tratamento precoce, o diagnóstico e o tratamento precoce, eles podem salvar muitos olhos, né? Então, infelizmente, lá no setor de uveíte da Unifesp, 1/4 dos pacientes chega na nossa primeira consulta já cego ou com visão subnormal por uveíte. E olhem só aqui esse gráfico da pizza que eu adoro, né? Basicamente, a retinose pigmentar não tem o que fazer. As situações congênitas
catarata, glaucoma, costumam ser graves, né? Diabetes, que é algo que a gente realmente tem que agir, e principalmente nesse mês, que são cegueiras evitáveis, e uveíte. Então, se você olhar dessa metade disso daqui, não tem o que fazer, e a outra metade poderia ser evitável, sendo que 10% da metade que pode ser evitável é causada por uveíte. Então, a uveíte, ela é uma condição negligenciada que a gente precisa prestar atenção. Esse trabalho a gente adora, né? Agora ele já está ficando velho, mas foi um trabalho de 2013 que a gente avaliou num período de 1 ano, cerca de 1.000 pacientes que deram entrada lá no setor de uveíte da Unifesp. E quando a gente começou esse trabalho, eu achava que a maioria dos casos iam ser de uveíte infecciosa. E, para minha surpresa, 53% foi não infecciosa. Lógico que a gente é um serviço terciário, tem muito encaminhamento, então que esse número deve ser interpretado com uma análise crítica, né? E o Brasil é um dos poucos lugares que a uveíte posterior é mais comum que a uveíte anterior. E isso aqui por causa da toxoplasmose. No mundo inteiro, a principal causa de uveíte é a uveíte anterior, exceto aqui no Brasil. Então, as uveites posteriores foram responsáveis por 40%, 30% mais ou menos de uveíte anterior, e 7% de uveíte intermediária e 15% de pan-uveíte nessa nossa amostra de cerca de 1.000 pacientes. E quem que é o nosso paciente? A grande maioria é mulher, tem que pensar nas doenças autoimunes, né? Com algumas exceções, então, toxocaríase foi mais comum em homem, HIV e sífilis foram 11 vezes mais comuns em homem do que em mulher nessa nossa série recente. E a maioria entre 41 e 64 anos, e muitos deles em idade útil de trabalho. E a gente tem que levar muito isso em consideração, porque grande parte dos nossos pacientes que vão precisar de imunossupressão são mulheres em idade fértil. E aí você vai dar metotrexato? Não pode. Você vai pensar em dar um biológico numa mulher que vai engravidar? Só pode no primeiro trimestre. Então, nesse aspecto, o tratamento local, seja com injeções perioculares ou intraoculares, ele é de grande valia para esses pacientes. E como que a gente vai tratar uma uveíte não infecciosa, né? No quadro agudo, a gente vai dar o corticoide, que na grande maioria das vezes é a prednisona de 1 a 1,5 miligrama por quilo. Quando o caso é muito grave, então um VOGT agudo, visão muito baixa, a gente faz a pulsoterapia, o corticoide endovenoso, e em casos selecionados, fazer o tratamento local com triamcinolona ou Zurdex. Quando o paciente não consegue ficar com menos de 10 miligramas de corticoide por dia, aí a gente tem que adicionar os agentes poupadores de corticoide, e eles têm esse nome, porque eles ajudam o corticoide a manter a doença inativa. Então, a indicação de você subir um degrau na imunossupressão é quando o paciente não consegue ficar controlado com menos de 10 miligramas. Sempre a gente começa com os antimetabólicos, que seriam o metotrexato e a azatioprina, sendo que o metotrexato é uma droga muito segura, principalmente em crianças, com artrite idiopática juvenil, e o metotrexato, ele é uma droga modificadora da artrite reumatoide, então os pacientes com artrite reumatoide obrigatoriamente têm que fazer uma tentativa com metotrexato, e pela facilidade, preço, disponibilidade no Sistema Único de Saúde, é sempre a primeira droga que a gente usa. Mas muitas vezes ele é insuficiente, então quando a gente tem um caso um pouquinho mais grave de doença de BC ou doença de Vogt, o metotrexato não faz nem cosquinha. E aí a gente vai para um medicamento mais elaborado. A ciclosporina só funciona em metade dos pacientes, ela dá pressão alta, dá hirsutismo. Então, junto com o corticoide, a mulher reclama muito, né, que fica gorda e peluda. Aí é duro, né? E às vezes a gente opta por
pular a parte da ciclosporina e ir direto para um biológico, que também tem indicação em uveites não infecciosas, intermediárias, posteriores e difusas. E você sabe que eu achei muito interessante quando esse movimento da AbbVie comprou a Allergan, porque eu falei, poxa, agora eles vão ter o portfólio completo para uveites, né? Porque em bula, a indicação do Humira é praticamente igual à indicação do Ozurdex. Então, uveíte intermediária, posterior ou difusa. E isso é muito importante, que o Humira não está indicado em uveíte anterior. E vocês vão ver muito paciente com uveíte anterior usando biológico. Mas, às vezes, você diagnostica uma doença de base e ele precisa do biológico para doença de base e acaba também melhorando a frequência e a intensidade das crises dos pacientes com uveíte anterior. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem algumas perguntas aqui. 3 perguntinhas, se tem uma minha também. Camila perguntou, naquele caso do paciente que teve hemorragia vítrea e que o implante ficou no eixo visual, qual foi a conduta daquele caso? Se fez vitrectomia? Qual foi a conduta? Olha, a primeira coisa que eu fui fazer foi um ultrassom, né? Porque fiquei com medo que tivesse descolado a retina e estava normal. E no meio da pandemia, a paciente, eu até pensei em fazer uma vitré, porque a paciente realmente estava com a visão muito ruim, mas ela não quis porque estava na pandemia e aos pouquinhos foi clareando a visão e cerca de 40 dias depois ela já estava sem o edema de mácula, ainda tinha um pouquinho de hemorragia vítrea, mas clareou sozinho, então ela reabsorveu. Mas foi a 8ª injeção dessa paciente e a primeira que deu um resultado ruim, então é um risco que a gente corre. Com relação ao número máximo, não tem número máximo, né, mas a gente não pode esquecer que depois de 4 injeções, esse paciente vai ter catarata, né, e quanto mais corticoide você colocar, também maior a chance dele ter glaucoma. Então, a gente tem que tentar usar o tratamento local para quando ele está com o quadro agudo. Enquanto isso, você vai preparando sistemicamente para que ele não tenha novamente essas agudizações. E chega uma hora também que o paciente para de responder. Então, todo mundo que passou lá na UVA lembra daquela menininha, né, que a gente fez, sei lá, mais de 20 injeções e agora ela está 2400 e não responde mais. Não sai, né? Então, às vezes a uveíte nos vence, né? E se o paciente precisou de 3 medicamentos para controlar a pressão na primeira aplicação, primeira coisa, eu veria o estado do nervo óptico, né? Se foi apenas uma hipertensão ocular ou se é um glaucoma propriamente dito. E se eu faria o Ozurdex no paciente se necessário, se o cara tá cego, se tem, sei lá, um Vogt com descolamento seroso, visão de PL, eu faria sim. Mas se fosse um caso que eu conseguisse controlar com outros medicamentos, eu iria pensar nos outros medicamentos primeiro. Porque também você tem que pensar que depois que esse paciente perde a visão, ele vai atribuir a injeção que você fez, né? Então, sempre ter o bom senso e individualizar caso a caso. Mas eu não deixo de usar, vou até mostrar um caso aqui que eu fiz o Ozurdex no paciente com glaucoma, que já tinha tubo, e então a pressão dela não aumentava, então apesar dela ter escavação aumentada, ela já estava tratada e ela pôde usar o Ozurdex. Então, assim, como que você vai decidir? Poxa, eu vou fazer o tratamento local ou eu vou fazer o tratamento sistêmico? Então, a primeira coisa, essa doença é uni ou bilateral. Doenças bilaterais geralmente requerem tratamento sistêmico. Segunda coisa, se o paciente é pseudofásico ou não. Porque se ele chega pseudofásico e tem pressão normal, por que você não vai fazer um tratamento local? Né? Se tem ou não a presença de glaucoma e os eventos adversos. Então, eu tenho as meninas com uveíte intermediária, são todas jovens, bonitas, e elas não querem ficar gordas de jeito nenhum. Então, vocês lembram também de uma menina que falava, doutora, quero uma injeção no olho. E tem paciente que quando você fala que vai dar uma injeção no olho, ele fala, Deus me livre, né?
Então, depende muito da conversa que vocês vão ter com os pacientes. E lembrando que nosso arsenal de terapia para uveíte, né, sejam os agentes alquilantes, os antimetabólitos, os inibidores de células T, todos eles têm uma incidência de efeito colateral enorme, né? E a gente não pode esquecer disso. Por exemplo, a uveíte intermediária, ela pode ser a primeira manifestação de uma esclerose múltipla. E se você usar um biológico numa esclerose múltipla, você piora a desmielinização. Todos esses medicamentos, eles são medicamentos quimioterápicos. É igual quimioterapia de câncer, né? Em doses diferentes. Então, eles causam mielossupressão e eles podem levar a complicações graves. Então, a gente não pode esquecer que o tratamento sistêmico, ele também tem os seus problemas e a gente tem que pesar na balança o que vai ser melhor para o paciente. Aliás, o que todos vocês me conhecem, né? Eu sou apaixonada por oftalmologia e por uveíte, porque meu pai tinha uveíte. Então, quando a gente tem um paciente dentro de casa e a gente vê o tanto que a pessoa sofre com os medicamentos e com as intervenções, a gente sempre tem que se colocar no lugar do familiar, tratar todo o paciente com o mesmo respeito que você trataria seu pai e sua mãe. E eu penso nisso, assim, eu acho que às vezes a gente tem uma super indicação de cirurgias, né? Eu sempre me pergunto, se fosse meu pai, eu ia fazer isso? Então, tratar todo o paciente com o carinho que todos eles merecem. E agora vamos para os casinhos, né, que são legais. Então, essa paciente era uma menina linda, de 21 anos, aqui de São Paulo, que já tinha visão ruim nos 2 olhos, há 3 anos, e era pior do lado esquerdo. Já tratava lá na uveíte da Unifesp por uveíte intermediária, e tinha muitas crises no olho esquerdo, e no caso da uveíte intermediária, ela é uma uveíte de olho calmo, olho branco, né, sem hiperemia. Antecedentes pessoais e familiares não tinha nada digno de nota, toda a triagem infecciosa, que ela é obrigatória, veio negativa. E aqui é importante a gente falar, porque às vezes, e até aconteceu comigo, paciente com tóxico positivo que fizeram um laser e a gente confundiu a cicatriz de tóxico com laser, e depois a gente fez a Zurdex e o paciente teve uma tóxico disseminada. Então é muito importante repetir toda a triagem infecciosa, porque é comum a gente errar o diagnóstico e achar que uma doença infecciosa é não infecciosa. Então, no caso dela, ela tinha sífilis negativo, tóxico negativo, PPD de 2, raio-x e tomo de tórax normal e sem sinais de esclerose múltipla, isso é muito importante. Ela já tinha sido submetida à cirurgia de catarata nos 2 olhos, que é um fator importante, né, para a gente saber. E olha só das recidivas dela. 2 no olho direito, sendo uma por ano. E olha, 1, 2, 3, 4 no olho esquerdo, sendo que a última, mesmo a gente fazendo uma injeção intravítrea de triamcinolona, não teve uma melhora importante. E nesse momento ela estava com visão de 20/40 e 20/200, pressão intraocular normal. E aí eu vou mostrar para vocês como que estava a biomicroscopia anterior dela. Então, assim, sempre que você vai operar uma catarata em uveíte, ideal é você botar a lente no saco, porque se essa lente ficar no sulco, ela vai ter uma irritação entre a alça da lente e a íris que pode causar piora da uveíte. E dê uma olhada aqui no olho esquerdo, ó, a alça transfixando a íris. E aí eu pergunto, Cecília, você acha que ela tinha mais atividade, mais edema de mácula no olho esquerdo por causa disso? Pode ser. A gente tem até, inclusive, visto alguns casos mais recentes no ambulatório de pacientes com uveíte pós-faco com mau posicionamento da lente, né? Então é uma coisa que... Não tenho dúvida, né? Então, por isso que eu falo que a catarata faz parte da uveíte, devia ser um fellow combo, né? Fazer tudo junto.
E aqui o olho direito dela, então, assim, vocês veem que o fundo de olho, apesar da mácula nesse momento tá boa, visão 20/40, ele não é um fundo de olho normal, né? Tem uma certa opacidade vítrea, uma hiperemia de disco. Mas estava muito pior do lado esquerdo, que nesse momento estava 20/200. E com o edema macular cistoide presente no OCT, que, mais uma vez, é a principal complicação das uveites. E aí, a gente podia dar corticoide sistêmico, lembrando que a menina era magrinha, tinha horror a corticoide, ou fazer um tratamento local, que a gente já tinha feito várias vezes, o tratamento com a triamcinolona, tanto subtenon quanto intravítrea. Então, pela falta de resposta dessa paciente à triamcinolona, que é muito mais barato, né, e também tem que fazer parte do nosso arsenal do dia a dia, a gente resolveu fazer um Ozurdex para ela. E aqui a imagem do fundo de olho antes da injeção e após a injeção. Incrível, né? Muito melhor. E o Ozurdex do jeito que eu gosto, né, escondidinho aqui para ficar longe do eixo visual. E olha só, quando ela fez a triamcinolona, ela melhorou um pouquinho, mas olha, de abril para maio, a visão continuou ruim, apesar do aspecto do OCT estar melhor. Aí a gente fez o Ozurdex e ela ficou 1 mês, 2 meses, 5 meses bem, até que reativou de novo. Então, assim, esse é o curso da doença, né? Ela vai voltar. Mas é muito melhor você fazer uma injeção a cada 5 meses do que uma injeção por mês, até em termos de compliance, de qualidade de vida do paciente. E até do risco maior de desenvolver aumento de pio também, né? Então, comparado o Ozurdex com a triamcinolona, é bem melhor. E a triamcinolona, quando a gente faz também, às vezes ela atrapalha muito a visão. E aí a gente perde um pouco o parâmetro de examinar o fundo do olho em casos importantes, né? Então eu uso muito a triamcinolona intravítrea, mas ela cora o vítreo. E aí fica tudo embaçado. Até ela fazer efeito, a gente tem alguns dias até conseguir ver o fundo de olho. E às vezes a gente não pode se dar ao luxo de não ver o fundo de olho. Então o Ozurdex ele é aprovado. Essa paciente, ela usava imunossupressor? Ela fazia uso de imunossupressor? Ela fez muitos imunossupressores, mas assim, você sabe que metade dos imunossupressores a gente suspende por efeito colateral e a outra metade por eficácia adequada, né? Por resposta ao tratamento. Então, assim, no caso dela, ela tinha tido alguma intolerância gástrica com metotrexato e não se sentiu bem com os biológicos. Então, hoje ela ainda usa imunossupressor e ela ainda acompanha ela conosco, isso aí já tem, olha, quantos anos, né? E a mácula dela hoje está um pouquinho atrófica, ela perdeu visão, mas enxerga ainda, né? E tinha uma doença grave. Então, o Ozurdex, ele também é aprovado para algumas doenças de retina, como oclusão de ramo venoso e oclusão de veia central. E a parte que eu também disse off-label, que eu gosto muito, sempre que tem alguma indicação de membrana epirretiniana, eu acho que vale a pena você usar depois da cirurgia para diminuir um pouco a inflamação e melhorar a recuperação. Camila, você usa o Ozurdex depois de Vitré para membrana ep? Camila sumiu. Ela está aqui, mas eu não posso falar por ela, né, com relação à cirurgia. Mas, assim, até a Dani estava comentando também que tinha visto discussão com relação a isso e realmente deve ser bem interessante o resultado, né? Com certeza. Então, vamos para o segundo caso aqui. Então, essa paciente, 20/100, fáscica, mesma história, né? Um edema de mácula. Depois de 4 meses, o aspecto muito melhor, 20/20 controlado. Terceiro casinho. Essa é aquela que eu falei do glaucoma, né? Essa menina, vocês veem, ela tinha uma uveíte anterior, por AIJ, acompanhava desde pequenininha lá no ambulatório, e ela teve glaucoma secundária uveíte,
que foi tratado com implante de válvula de Amed, já era pseudofácica, e chegou lá com pressão de 14, 20, 80 de visão, e olha esse nervo óptico, dá medo, né? Mas um super edema, doença unilateral, controlada, com metotrexato, o outro olho 20/20, aí a gente optou por fazer um Ozurdex, e ela ficou 20/30, com a PIL de 14, que não flutuou depois da injeção. Essa menina foi muito engraçado que ela cresceu, né? E em um dado momento a gente precisou reposicionar o tubo. E aí, depois que reposicionou o tubo, ela fez um edema de mácula do mal, que parou de responder a tudo. Mas ela é 20/100 hoje desse olho, né? Melhor do que... E isso já tem quase 10 anos. Você sabe que essa menina era corintiana, ela ficava me dando ingresso para o jogo do Corinthians. Enfim, nessa época a gente fez essa pequena série de pacientes. Então, de 5 pacientes com veite intermediária, que a gente fez a injeção de Ozurdex, e todos eles tiveram um resultado bom em 5 meses, com melhora da acuidade visual e melhora do edema de mácula medido pelo OCT. Então, realmente, não dá para ignorar essa opção no arsenal terapêutico das uveites. E essa menininha, ela tomou, olha, acho que ela é a campeã de Ozurdex lá do ambulatório. No começo ela respondia muito bem, uma criança com veite intermediária, que fez até suspeita de leucemia com os imunossupressores, então ela tinha contraindicação de usar imunossupressão sistêmica. E olha, mesmo depois de 3 injeções, um edema macular enorme. E aí, no caso dela, hoje ela já fez várias e também em um dado momento parou de responder. Você lembra dela, né, Cecília? Eu acho que sim. Eu não posso falar o nome dela, né? Não, mas eu acho que eu lembro pela história. Enfim, a gente tem vários estudos que foram publicados quando o Ozurdex ele foi aprovado, e hoje em dia ele é aprovado pela ANS, então a gente tem embasamento para indicar pelos convênios. E esse estudo ROM foi o estudo que estudou para uveíte intermediária, posterior e difusa, e um dos lugares que mais colocou o paciente foi lá na Unifesp, isso já tem uns 15 anos, e foi baseado nesse estudo, que demonstrou diminuição da opacidade vítrea e do edema de mácula, que ele foi aprovado para uso pelo FDA e aqui na Anvisa também. E com relação, eles colocaram aqui até a semana 26, e é o que eu sinto mesmo, assim, que depois de 120 dias, assim, ele já começa a perder o efeito dele. Aqui também os estudos sobre o aumento da pressão, mostrando que muito pouco paciente teve aumento de pressão maior que 35, mas alguns deles, né, cerca de 30%, chegou a uma pressão de 25 milímetros de mercúrio. Então, resumindo, a pressão aumenta pouco, menos de 10% com a pressão maior que 25, e nenhum depois de 6 meses, porque o medicamento já não está lá, né? Então ele para de ter o efeito de aumento da pressão. E aos 6 meses não teve a progressão da catarata, mas com certeza, se eles tivessem acompanhado mais tempo, eles teriam encontrado. Mostrar outro casinho agora. Gente, essa é uma menina muito querida. Ela tem um Vogt e ela chegou para mim já em estágio terminal, mas acreditem ou não, esse é o olho único e ela enxerga 20/100. Poxa, 20/100, né? Ela é advogada, ela trabalha, faz tudo. E aí me apareceu com edema de mácula e eu queria muito injetar. Mas aí, eu posso injetar com esse nervo? Eu não posso injetar com esse nervo, né? Ela tem uma escavação total aqui, eu não posso perder uma fibrinha de nervo óptico.
Então, infelizmente, esse caso eu não pude injetar. Já usava 3 imunossupressores e ainda assim ela faz esse edema de mácula. E aí tentei várias coisas, né? Não responsivo a anti-inflamatório não hormonal, pouco responsivo a Diamox. E interessante que ela tinha uma flutuação desse edema de mácula de acordo com o ciclo menstrual. Toda vez que ela está menstruada, o edema de mácula piora. Se tem relação ou não, eu não sei, mas com ela isso acontece e está documentado. E eu fiz algumas injeções de metotrexato intravítrea nela, também com uma pouca resposta, mas ela está 2060 hoje, já tem bastante tempo esse OCT. Essa é uma outra paciente com uma uveíte intermediária tipo Coates, né? Quando a uveíte intermediária ela é idiopática, a gente chama de pasplanite, e essa paciente teve uma membrana epiteliana muito grande, e então depois da cirurgia, além de todo o tratamento sistêmico, toda a imunossupressão sistêmica que precisou até de ciclofosfamida, o Ozurdex no pós-operatório, que ajudou a salvar um pouquinho de visão que ela ainda tinha. E esse outro caso aqui, qual que é o nome da sua amiga Cecília que quer fazer? A Daniele, né? Que quer fazer o veite. A Vivi. É a Vivi. Ah, Vivi. Vivi, esse menino tem 18 anos, 20/20, sem queixa. Mas ele passou num exame com o retinólogo que ficou desesperado e mandou para mim. E aí deixou o paciente surtado também. Tem essa opção. Fala a verdade. É ou não é o snowball mais bonito que você já viu na sua vida, Cecília? Tá, foto é lindo, top. Doutora Luísa, também. Lindo. Lindo esse, né? Mas olha só, eu sempre gosto de olhar aqui na imagem do Triton, ele fica verdinho e ele dá uma nota para quanto que a luz chegou no fundo do olho. E o máximo é 100, né? Ele chegou a 97. Então, assim, a luz chegou... Gustavo, meu marido apagou a luz, enfim, 20/20. Olha que mácula linda, né? Você acha que ele precisa do Ozurdex? Na minha mão, nesse exato momento, eu não faria, não. Nem eu, né? Gente, 20/20. Qual que é o exame mais importante da oftalmologia? É sempre a medida de acuidade visual. Sempre. Você tem que sempre se basear. Essa semana passada veio um senhor de 83 anos lá no consultório, uma catarata nuclear 3 cruzes. Aí indicaram cirurgia para ele não queria operar de jeito nenhum. Eu fui medir a visão, juro por Deus, o cara era 20/20 J1 sem correção. Isso aí não vai querer operar nunca. Dirigia, fazia tudo. Tinha uma super catarata. Eu falei, você tem catarata, mas você não precisa operar. Então, assim, a gente sempre tem que conversar com o paciente, ver o que ele faz, se ele está satisfeito, se ele está feliz. E esse menino não tinha queixa, então eu acompanho ele até hoje. A gente pega até uns casos desse, né, Ceci, no ambulatório. Parecido com esse. Pois é, eu acho assim que às vezes a uveíte intermediária ela é muito difícil de você definir exatamente quando tratar, porque eu acho que a família às vezes acha que qualquer alteração que aparece, ele tá vendo mosca, mas a visão tá 20/20. E eles não entendem por que a gente não vai tratar o paciente, né? Então eu acho que muitas vezes precisa de muita conversa. Então quem rodou comigo no ambulatório sabe, eu pego a cadeira, eu sento, eu converso, eu explico, é 1 hora de consulta. Mas eles precisam entender que não necessariamente o paciente precisa ser tratado, né? E aí, assim, e você também tem que guardar para quando ele precisar, né? Ele tem 18, mas às vezes com 30 ele faz super edema, e se você ficou tratando agora, quando ele realmente precisar, já não vai ter mais efeito. Não vai ter mais efeito, né? Doutora Heloísa, aproveitando esse caso, existe algum parâmetro, algum limite de AVL que, no caso, você trataria a partir de 20/40? Você trataria 20/30 na sua prática do dia a dia? A gente fala muito no milagroso 20/40, né? 20/40. Mas se ele for um piloto de avião, eu vou tratar com 20/20.
Entendi. Agora, se ele não se incomodar muito, o outro olho estiver bom, às vezes eu deixo 20/40, 20/60, depende, cada caso é um caso. Depende da profissão, depende da exigência visual. Eu não me... Tem gente que trata qualquer vazamentozinho na anjo, né? Eu confesso que eu nem faço para não ficar com vontade de tratar. Eu faço só para ter um parâmetro de acompanhamento, porque... Porque você vai... Esse paciente, ele tem um vazamento periférico, né? E sempre vai ter. A uveites intermediária, às vezes, vem com uma vasculitezinha, e a anjo, ela é um exame complementar ao OCT, e às vezes fica com um vazamento difuso, mesmo com o OCT normal. Então, depende muito da queixa, da profissão, do prognóstico, da idade, mas 20/40 é um limiar bom para tratar. Ok. E esse caso aqui? Esse paciente também é um paciente muito querido, um menino de 31 anos. Eu não sei se eu já te contei a história dele, Cecília. Esse aqui você não conhece, porque ele é mais recente. Mas é um menino que o irmão dele é neurologista. Aí, ele teve dor à movimentação ocular, sem baixa de acuidade, e edema de disco. E, né, essas lesões periféricas que o irmão dele não viu, porque ele é neuro. Ele não é oftalmo. Aí o irmão dele olhou e falou: você está com uma neurite por doença desmielinizante. Pulso. Não diga não que pulsou, não. Pulso. Coitado do menino. Depois que ele pulsou, fez uma necrose aguda de retina do mal, bilateral. Foi um parto para voltar esse menino. Usamos dose muito alta de Valtrex. Ele não respondia a ciclovir. E aí descolou a retina do olho esquerdo, e aí operamos a retina do olho esquerdo, e por um milagre ele ficou 20/60, e o outro olho 20/25. E aí ele me aparece na evolução com edema de mácula, mas ele tem uma uveíte viral muito grave. E aí, você vai Eu fazer? não tenho coragem. Nem eu, né? Não tenho coragem de jeito nenhum. Então, já chegou uma paciente para mim, assim, praticamente implorando. Não era o olho único dela, o outro olho era 20/20. Ela fez: doutor, eu quero enxergar. Eu fiz: olha, pode ir para qualquer outra pessoa, comigo eu não faço. Então, assim, não tem condições. Para eu conseguir engraçado que de noite na cama, não... Uma vez eu fui dar uma aula em Curitiba e um menino fez pós-CMV e teve uma resposta boa. Eu falei para ele: olha, não sei se você for sortudo, mas eu não teria coragem. E assim, então, assim, o caso de uveíte viral ou qualquer uveíte infecciosa, você não deve fazer nenhum corticoide intravítrea. Nenhum corticoide de depósito também, né? Com certeza. Então, esse paciente eu não injetei. Já em caso de edema macular diabético, que às vezes acontece, não responde direito ao anti-VEGF, é uma opção interessante, que também faz parte do arsenal terapêutico. O paciente aqui teve um ganho de visão importante, né, 20/800 para 20/100. E pós-oclusões vasculares também é muito interessante, esse caso aqui é do Gabriel, e olha só como melhorou após o uso Urdex. Então, isso mostra também, né, que todas as alterações vasculares, elas também têm um componente inflamatório, senão elas não melhorariam com corticoide. E os retinólogos mais velhos, né, na era pré-VEGF, o corticoide tinha um papel mais importante, porque ele para na cascata logo no início. No final, eu acho que várias doenças de mácula que o pessoal da retina trata como degenerativa, elas têm um componente também inflamatório. E o Avastin não deixa de ser um biológico, um quimioterápico que foi descoberto dessa maneira. Então, tudo é uma uveíte, a uveíte é a especialidade mais importante dentro da oftalmologia. Totalmente de acordo. Às vezes acontecem uns probleminhas, né? Então, se o paciente teve uma ruptura de cápsula posterior, muitas vezes o Urdex ele pode migrar para a câmara anterior. Casos de glaucoma com escavação bem grande são contraindicações.
infecções e hipersensibilidade eu nunca vi, mas está na bula, por isso que está escrito aqui. Então, bom, acho que era isso da minha parte. É sempre um prazer falar com todos vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui. Elo, como sempre, maravilhosa. Eu acho assim, que é muito didático, é muito prática. Então, como vocês viram, assim, o VIT não tem uma receita de bolo, né? E é muito tato com o paciente, e cada caso realmente é uma coisa diferente para a gente ver. A gente já viu aí vários exemplos, e aí eu acho que o mais importante para vocês fixarem aí é realmente quando não fazer, né? Então, aquela hérnia ali, meu Deus, não tem condições. Eu chego a me arrepio, porque o paciente, a quantidade que chega lá aqui na fundação e que evolui assim realmente muito mal, que teria indicação de fazer alguma coisa para melhorar, mas não dá, né? Eu tenho uma pergunta, na verdade. A gente tem um caso bem complicado no ambulatório que eu queria até, quando começou a falar, eu disse, não, vou aproveitar para discutir. A gente tem um menino de 20 e poucos anos que ele tem uma uveíte intermediária bilateral. Foi um presente de Dr. Tiago que ele deixou para mim, sabe? E ele já tem tubo bilateral, visão de 2400 bilateral estável. Usa ciclosporina em dose máxima, usa biológico e usa corticoide e não consegue baixar a dose de 20. E aí, assim, eu fico desesperada, porque ele estuda, está se formando em engenharia, e aí tá lá, tudo bem. Atrasou um dia a injeção do biológico dele, ele chega a MM com vitreite. Tentaria alguma coisa aí. A Camila tá fingindo que assistiu a aula aí, viu, Camila? Mas eu te chamei e você não respondeu. Elô, eu tô com um problema de saúde numa amiga minha em Miami. Ela me ligou agora e eu tinha que atender, entendeu? A Camila é muito chique, né? As amigas dela ela é internacional. Não, muito internacional. Desculpa. Vai dar tudo certo. Cecília, que biológico que ele tá usando? Ele usa infliximab. Eu acho assim, né? A gente sempre começa com o Miron infliximab, mas às vezes a gente tem que trocar. Então, hoje em dia a gente tem os inibidores da IL-17, a gente tem outras opções, porque ele claramente não está controlado, né? Não está suficiente. Ele já usou o Mira, já mudou para o infliximab. Eu conversei, inclusive, com o reumato dele para pensar em mudar. O reumato fala, não vou conseguir a medicação e acho que não vai funcionar. E a gente está nessa daí, tentando. Ele, inclusive, dobrou a dose da medicação recentemente, porque ele ficaria bem, talvez, se a gente diminuísse o espaçamento. E ele não estava conseguindo, mas a gente conseguiu dobrar a dose, não sei por que milagre. Enfim, é uma bomba, assim, relógio. E eu sempre fico tentando ajudar. Eu acho que é aquilo que você falou, Elo. Às vezes aquela é a visão do paciente mesmo e a gente tem que aceitar em algum momento. Que mas, a gente assim, ele é jovem, ele está com metotrexato. Ele está com ciclosporina, está com o infliximab, está com prednisona de 20, que se eu baixo ele faz vitreite. Olha, esse caso você precisa também tentar um agente alquilante. Então, a ciclofosfamida e o clorambucil, que são os mais pesados e dão esterilidade, dão infertilidade, e você pode usar por 6 meses, aí você dá um reset. E eu tenho um caso aqui como esse, Cecília, que depois de tudo isso, a gente usou imunoglobulina humana, experimental, mas melhorou muito a paciente. E interessante que na reinvestigação dessa paciente que a gente tinha, ela tinha atopia, usava um biológico há muito tempo, ela fez uma tuberculose pós-biológico. Então, além de tudo isso, a gente está tratando há 15 meses com a tuberculose. Então, assim, primeira coisa, quando não está indo tão bem do jeito que a gente gostaria, a gente tem que fazer a investigação tudo de novo. E interessante que ela tinha 3 igras negativo e o PPD dela deu 15, com aquela necrose do mal. E melhorou depois com o tratamento da tuberculose. Então, assim, primeira coisa é repetir o exame, todos, porque às vezes o paciente pega sífilis. A gente tinha um paciente negro com uma sarcoidose típica, biopsy proven, que até entrou num estudo clínico lá da Unifesp, ou seja, até para os Estados Unidos foi o exame dele, então tinha várias sorologias de sífilis negativa, e que ele pegou sífilis e teve o VIH por sífilis, no meio do caminho.
Então, assim, primeira coisa, reinvestiga, e eu acho que vale a pena, alguns pacientes requerem medidas extraordinárias. Então, assim, tô te dizendo dessa menininha que, ó, ela tinha atopia desde a infância, 20 anos lá no ambulatório de córnea, bem controlada da atopia, chegou SPL num olho por neurite posterior. A gente achou que era arranhadura do gato, porque a sorologia veio positiva também. Tratamos, melhorou, fez estrela macular, tudo típico. Nervo pálido, SPL. Ficou olho único num olho com ceratocone, transplante, mas tinha visão de 20/30. De repente, no começo da pandemia, ela chegou PL nesse olho, com fundo de olho igual o outro. A gente falou, vamos fazer tudo. Internamos, fizemos pulsoterapia com corticoide, pulsoterapia com ciclofosfamida, fizemos o tratamento para tuberculose, fizemos a imunoglobulina e hoje, acredito ou não, vi ela essa semana, 20/25, não sei como, porque a córnea nem permite. Então, alguns pacientes requerem medidas extremas, né? Metotrexato intravítrea, a gente tem que ficar tentando o que tiver disponível por aí. Mas, assim, eu acho que a imunoglobulina humana teve, nesse caso, um bom resultado, e a minha experiência é um paciente, mas eu conversei com a imuno e falei, olha, eu preciso fazer tudo por essa menina, porque senão não vou dormir à noite. E agora também estou com um menininho que tem a idade do meu filho, e na hora que eu via que ele nasceu, no mesmo dia que meu filho, eu fui medir a visão dele, ele não sabia nem as letras, meu filho já sabe ler, e o menininho eu acho que é Blau, né, igual o que agora acompanha com você, e com 3 aninhos, melhor olho 20/200, outro olho MM, Sinek anterior, posterior, neovasio de córnea, ceratopatia em faixa, não consigo ver o fundo do olho. E agora esse é o da vez que tá me tirando o sono. Então vocês veem que eu não durmo por causa deles, né? Como é que tá eu não vou falar ótimo. O nome dele. Tá ótimo. É mesmo? Tá controlado, graças a Deus. Vez ou outra, assim, abre um pouquinho de inflamação do segmento anterior, mas muito discreta, que melhora com colírio, porque ele já mudou de novo de biológico, então, assim... Mas ele tá morando aí em Recife, né? Tá morando aqui em Recife. Quanto tá a visão dele, você sabe? Ele tá 20/25 do olho que não operou a catarata, e do olho que operou, ele tá 20/20 com correção. Olha que bom, eu que operei esse menino, olha que maravilha. Acompanhava ele desde os 5, com 15 eu operei ele, que bom, que feliz que eu tô. Pois é, Elô, tá eu quero fazer uma pergunta. Assim, do tamanho do mundo. Diga. A minha pergunta é sobre, na verdade, o uso de Ozurdex em oclusão por Covid. Então, você disse que teve 2 casos. Se, por exemplo, o edema macular desses pacientes persistissem e tudo mais, você precisasse injetar, você em algum momento pensaria no quesito inflamatório e tentaria injetar o Zurdex ou não? Não, tentaria sim, porque no caso do Covid, né, diferente da necrose aguda de retina, a gente vê que essas manifestações oculares provavelmente são complicações de trombose. Então, você tem trombose no rim, trombose no pulmão e trombose no olho, que é uma minoria, mas a gente encontrou, né, um ou outro aqui, 3% no nosso caso. Então, se tiver com a visão baixa, não teria problema em fazer, até aprovado para oclusões vasculares. E é unilateral? Os casos que vocês tiveram ou foi bilateral? A oclusão? A gente teve 2 unis e 1 bi. O que eu perguntei para você foi se você estava usando o Zurdex em caso de pâncer macular, em cirurgia de membrana EP após a cirurgia. Não, a gente... interessante. Não, vocês têm usado, a gente aqui não. Eu tenho, com excelentes resultados. Inclusive, o meu sogro operou, ele estava 20/200, médico, pediatra, por uma membrana EP, fez o peeling de membrana, botou o Zurdex e hoje
Eu falei 2, né? Mas faz 4 anos já, porque foi antes do Henrique nascer. Hoje ele é 20/25, eu ainda falo que foi uma vitré refrativa, né? Porque deixamos o olho dele menos 1,5, ele tá lendo, tá super feliz. Feliz da vida. Então, eu acho que para pós-operatório de cirurgia de retina, principalmente membrana epirretiniana, é uma opção interessante, apesar de não estar em bula. Que massa, não tinha nem pensado nisso. Eu vou divulgar entre os retinólogos. Elo, deixa eu fazer mais uma pergunta. A gente tem muito mais acesso à triamcinolona no SUS, até porque pelo custo e tudo mais. E a gente tem tido vários casos com aumento de PIO assim, significativo, inclusive da gente tentar até abrir para tirar aquele depósito da triamcinolona para entender, para ver se melhora de alguma forma ou não. E alguns pacientes que, inclusive, foram para cirurgia e que permanecem com edema, mesmo investigando tudo, mesmo, enfim, tudo o protocolo como manda. Nesses casos, desses pacientes que já com a triamcinolona, que evoluem com pressão alta, mas que a gente consegue controlar de alguma forma, você contraindicaria de alguma forma fazer o uso do Ozurdex? Não. Se você consegue controlar a pressão e o nervo tá bom, não. Assim, não tem nenhum estudo que demonstre que o Ozurdex é superior à triamcinolona. Não tem. Eles têm a mesma eficácia. São 2 corticoides de depósito. A vantagem do Ozurdex é que ele não suja o vidro todo, né? Mas ele exige uma incisão maior e mais dolorida. Ele é muito mais caro, mas quando você vai fazer em convênio, você consegue mais o Ozurdex do que a triamcinolona, né? Isso. Porque a triamcinolona não tá no portfólio da ANS. O Ozurdex é muito caro, né? A gente nunca pode esquecer isso quando trata os pacientes. Então, se o paciente pode, maravilhoso, mas se ele não pode, não tem. Você vai usar a triamcinolona e vai fazer tudo o que for possível para ele. Doutora Heloísa, eu vou fazer uma pergunta, Cécia. Nos casos, quando você vai fazer o ajuste para o imunossupressor, certo? Você prefere usar o corticoide oral ou você também opta pelo Ozurdex, naquele ajuste para iniciar o imunossupressor? Para começar o imunossupressor e até mesmo nos ajustes? Assim, o paciente que tem indicação de imunossupressão, ele tem que ter uma uveíte que tem potencial de cegueira. Então, quais são os pacientes que têm indicação de imunossupressão? Vogt-BC, em geral, e aqueles que não tiveram um controle adequado com menos de 10 miligramas de corticoide. Com relação ao uso do Ozurdex, o adjuvante, às vezes ele tem indicação de imunossupressão, é um Vogt, está 20/40 do olho, 20/400 do olho. Então, quando é muito assimétrico, vale a pena você usar o Ozurdex no olho que está pior, em vez de aumentar o corticoide para 60, que às vezes o paciente está com 10 miligramas bem e você teria que aumentar. E aí você usa como um auxiliar no tratamento, até que você ajuste a medicação sistêmica. Mas, assim, imunossuprimir é uma arte, né? A gente fala Taylor em inglês, é como se você fosse um alfaiate, você vai fazer uma imunossupressão especial para cada paciente, a resposta deles não costuma ser igual. Eu tenho muita criança que está bem com biológico e tenho criança que não está. Eu tenho paciente que vai super bem com metotrexato e paciente que tem uma náusea horrível. E tem paciente que tem náusea e fala que quer tomar o metotrexato para emagrecer. Então, assim, a imunossupressão é uma arte. Se o paciente tem critérios de imunossupressão, você também não pode deixar passar o tempo, porque senão você pode perder linhas de visão valiosas aí, né? Então, é preferível usar a imunossupressão do que ele ficar cego, né? Mas é uma minoria dos casos. Quando a gente trata direitinho, faz o diagnóstico no momento certo, não deixa chegar nesse ponto. Você vai precisar também dos biológicos 1 ano, 2, depois o paciente entra em remissão. É raro você deixar mais do que mais isso. Tempo. Né? Mas assim, tem os medicamentos reumatológicos, eles mudam mais do que a conduta do COVID, né? Em horas muda, né?
Então, cada mês que passa, você vai ter uma opção melhor. Então, tem biológicos melhores para os HLAs bem-27, tem outros biológicos que são melhores para doenças de BC. Então, cada um tem um perfil diferente. A gente tem que estar atento com as novas possibilidades que surgem por aí. Ok. Maravilha, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mas de antemão já queria agradecer mais uma vez a Elo, né? Como sempre, fantástica, como sempre, super didática, com casos super legais para a gente aprender. Queria novamente agradecer aos nossos patrocinadores, né? Então, Latinofarma, Novartis e Allergan. Então, queria realmente agradecer a todo mundo que, como a Elo falou, né, tirou uma horinha aí para estar aqui com a gente, né, e sempre aprender, sempre buscar conhecimento. Eu acho que isso aqui engrandece a gente, porque a gente está sempre fazendo isso para o melhor do nosso paciente, né. Acho que sempre tem um paciente no final do dia que a gente está tentando ajudar. Então, acho que isso é o que é o mais importante. Eu quero terminar agradecendo de novo vocês, dizer que eu tenho um carinho enorme por você, Cecília, Camila, morro de saudade de vocês duas aqui, mas fico feliz de vocês estarem no Recife ensinando tanta gente, propagando conhecimento, e dizer que a Uveit, ela é uma lição de humildade, porque todos os dias a gente é surpreendido por um diagnóstico difícil, por um tratamento que não é adequado, e a nossa grande arma é pedir para o paciente retornar, porque a evolução da Uveit, como diz o professor Rubens, meu grande mentor, ela é um filme, não é uma foto. Então, a gente tem que acompanhar de perto para ver as cenas do próximo capítulo. E sempre tratar o paciente com o mesmo respeito, o mesmo carinho que você gostaria que tratassem os seus pais. E qualquer coisa que precisar, eu sou boa de WhatsApp, pode me mandar mensagem, eu adoro discutir caso, mas vocês estão muito bem acolhidos aí com a Cecília e com a Camila, e com toda a estrutura. E pretendo ir presencialmente, né? Quem sabe um dia eu consigo. Venha embora, Elo. Tá devendo essa visita, hein, Elo? Com certeza, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Heloísa. Obrigada, Elo. Obrigada a todo mundo. Valeu. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.